Olá, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para nossa aula, dica rápida, dica marota para você passar no corpo de tão maravilhosa e para parar de errar isso daqui, que é um negócio que costuma inclusive cair em prova e o pessoal ainda erra. Se você erra isso, vai parar de errar hoje, garanto a você, tá bom? Você já se pegou falando ou olhando alguém falando assim, faz anos que não encontro com meu amigo. Aí você fala assim, ai, ô louco, para de ser louco. Se são anos, fazem anos. Opa, vamos lá? Vamos começar a rever alguns conceitos aqui, alguns casos especiais de concordância, e aí você vai aprender essa regrinha aqui para nunca mais errar, tanto na fala quanto na escrita, beleza? Inclusive, isso aqui costuma ser conteúdo de prova, tanto de concurso público quanto de vestibular. Você tem que saber isso daqui até para não escrever redação errada também, beleza? Porque errou isso daqui, vai ter desconto na nota, porque é concordância, certo? Vamos lá, o que eu posso te garantir? Que você vai relembrar um conceito de concordância verbal, né? Rapidamente a gente vai relembrar o conceito de concordância verbal, vai aprender um dos casos especiais que é mais cobrado ali nas provas, tudo bem? E que você usa também bastante no seu dia a dia, que é o caso especial da concordância do verbo haver e do verbo fazer. Tudo bem? Nós vamos aprender essa concordância verbal hoje para que você não erre mais e para que você não se confunda mais, beleza? Vamos lá! Vou dar uma sugestão de estudos aqui para vocês que é interessante que você assista, tá? Assista a nossa aula, eu vou deixar até linkada aqui na descrição do vídeo. Assista a nossa aula sobre concordância verbal. Acho que vai te ajudar bastante. Tem a concordância verbal de sujeito simples, composto e dos casos especiais também. E agora eu tô pegando os casos especiais mais notórios ali, né, específicos, e tô trazendo aqui em aulas picotadinhas para vocês, tá bom? Vamos lá! Qual que é o conceito de concordância verbal? Você lembra o conceito de concordância verbal? É um ajuste que nós fazemos no verbo para que ele faça concordância com o sujeito. Então, quando eu falo que existe um caso de concordância verbal, quando a prova te cobra um exercício de concordância verbal, o que ele quer que você olhe? Ele quer que você olhe para o verbo e veja se o verbo foi ajustado para concordar com o sujeito. O que eu quero dizer com isso? Aquela menina estuda muito. Aquela menina estuda muito. Quem estuda muito? Aquela menina. Então, nós temos aqui o sujeito. Quem que é o núcleo do nosso sujeito? Menina, a menina. Então, ela estuda. Nós estamos falando da terceira pessoa do singular. Ela estuda. Então, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do singular. Tudo bem? E aqui, aquelas meninas estudam muito. Elas estudam. Por que o verbo foi para a terceira pessoa do plural? Para concordar com meninas, que está na terceira pessoa do plural. Então, aqui é o caso normal, a regra geral de concordância verbal, sem grandes mistérios até ali. Só que quando a gente fala da concordância verbal, nós também temos os casos especiais de concordância, gente. Então, por exemplo, um desses casos especiais acontece com o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver e o verbo fazer, eles são considerados impessoais quando eles assumem determinados sentidos. Então, se você pega o verbo haver ou o verbo fazer no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido ou no sentido de fenômeno da natureza, eles serão considerados verbos impessoais. O que é impessoal? É que não diz respeito a pessoa nenhuma. Né? Eles não fazem referência a pessoa nenhuma. Então, eles sempre estarão escritos no singular, beleza? Porque se eu não sei quem é o sujeito, se eles são impessoais, se não fazem referência a pessoa nenhuma, não faz sentido eu conjugar o verbo. Porque se eu conjugo o verbo para o plural, eu estou pressupondo que o sujeito está no plural, mas eu não tenho sujeito. Tudo bem? Eu não tenho sujeito ali. Então, por que eu vou colocar o verbo no plural? Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Sempre primeiro aqui, para vocês lembrarem, ele sempre estará no singular. Então, eu falo assim, ó. Ó o erro constante que nós praticamos, e isso daqui costuma cair em prova. Presta atenção, hein? Havia muitas pessoas aguardando atendimento. Aí você fala assim, ô professora, presta atenção aí, professora, tá vacilando, não é havia muitas pessoas, é haviam muitas pessoas. Ô maluco, para de ser louco, presta atenção aqui. Muitas pessoas não é sujeito do verbo haver, sabe por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir. Então, como eu disse,
O verbo haver e o verbo fazer, no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido ou no sentido de fenômenos da natureza, tá? Eles não serão conjugados. Eles estão sempre na terceira, eles estarão sempre no singular, e eles não têm sujeito. Então, como eles não têm sujeito, você não pode conjugar. Então, ó, se eu consigo substituir aqui o haver por existir, só fazer o teste, tá? Ó, existiam muitas pessoas aguardando atendimento, né? Como o verbo haver está no sentido de existir, eu não posso conjugar. O que eu posso mudar aqui? Eu posso mudar o tempo verbal. Havia, há, haverá, isso eu posso fazer, presente, passado e futuro, tudo bem? Mas eu não posso conjugar este verbo, ele sempre vai ficar no singular porque ele está no sentido de existir. Faz anos que não vejo meu tio. Faz anos que não vejo meu tio. Aí você fala assim, professora, vacilona demais, professora. Porque se são anos, não é faz, é fazem. Vamos lá, vamos com calma. O verbo haver e o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, eles são considerados impessoais, então eles não serão conjugados. Tudo bem? Então é faz anos. Aqui quando eu falo faz anos, não é tempo decorrido isso daqui? Anos, não é o tempo decorrido? Então eu não posso conjugar esse verbo. Tudo bem, ó? E se eu usar um verbo auxiliar com haver e com fazer, professora, ó, deve haver, mesma coisa. Você não vai conjugar o verbo auxiliar, tudo bem? Então, ó, deve haver muitas pessoas. Vocês perceberam que o verbo aqui, ó, também não foi conjugado? Tudo bem? Então, o verbo auxiliar também não será conjugado. Mantém-se ali também a expressão impessoal. Vai fazer 5 anos que não vejo meu tio. Então, o verbo auxiliar também não será conjugado, porque está no sentido de existir, tempo decorrido ou também fenômenos da natureza, tudo bem? Agora, olha o detalhe que eu vou colocar aqui para você e é aqui que a prova te pega. A prova te pega na curva aqui nessa sua loucura, tudo bem? O verbo existir, ele não é impessoal. O verbo existir, ele não assume papel impessoal. Então, se você colocar o existir no lugar do haver, você vai conjugar o existir. Então, é assim, ó, existem muitas pessoas aguardando atendimento. Existem muitas pessoas. Então, ó, aqui sim você fará a conjugação. E mesma coisa se tiver um verbo auxiliar junto do existir, ó. Devem existir, ó, ele sendo conjugado aqui, ó. Devem existir muitas pessoas. Deu para sacar? Então, só retomando aqui para você não esquecer. Haver e fazer no sentido de existir, tempo decorrido ou fenômeno da natureza, você não vai conjugar. Tudo bem? Você só pode mudar o tempo, você pode colocar presente, passado, futuro, mas você não pode conjugar, ele sempre fica no singular, tudo bem? Então, dessa forma. Aí você só faz a troca para você testar. Então, está no sentido de existir? Se estiver no sentido de existir, você já sabe que não pode conjugar. Está no sentido de tempo decorrido? Também não pode conjugar. Está no sentido de fenômeno da natureza? Também não pode conjugar. Mas se for o existir, você vai conjugar sim. Tanto o verbo quanto se ele estiver numa locução verbal, você vai conjugar o verbo auxiliar, beleza? Comentário agora, eu quero saber se você consegue colocar para mim uma oração aplicando o verbo haver e o verbo fazer na forma impessoal. Pode ser um ou outro, tudo bem? Não precisa fazer um exemplo para cada um. Se quiser, é bacana, mas se você fizer um só para o haver ou só para o fazer, show de bola. Eu quero que você aplique esses verbos conjugando da forma, colocando lá no singular, tudo bem? Quando eles assumem um papel impessoal, ou seja, eles estarão no sentido de existir, de tempo decorrido ou de fenômenos da natureza. Eu quero ver agora nos comentários. E um último recado para você, olha só. Lá na minha plataforma, as matrículas da minha nova turma já estão abertas. Gramática completa, redação completa, literatura, linguagens, interpretação e compreensão de texto, correção de redação, matemática, história, geografia, tem tudo lá que você precisa para estudar ao longo do seu ano, para as provas de vestibulares e concursos públicos também, tá bom? Corra lá no redaçãoemgramatica.com.br antes que a turma se feche, aí você vai ter que esperar abrir uma outra e pode demorar um tempinho, tá? E, ô louco, não deixa de me seguir no Instagram não, ó. Instagram Pam Brandão porque eu posto várias loucuras lá diariamente pra tu também, tá bom? Um mega beijo carinhoso, senta o dedo no like, não deixe de se inscrever nesse canal. Até o nosso próximo encontro e tchau!